Muito bem-vindos, muito bem-vindas, todas vocês. A ideia dessa noite é a gente falar um pouquinho de um tema que eu gosto muito e que eu estou vendo que as pessoas estão precisando muito, né? Então, para quem não me conhece, eu sou a Mônica Conciani, né? E eu estou, assim, muito feliz hoje de poder estar aqui com vocês. Que é para vocês diminuir, né? Eu vou contar, no fundo, como é poder, de verdade, né? Conseguir diminuir a ansiedade, e eu queria contar que isso é muito mais fácil do que você imagina. Mesmo que a sua vida continue sendo uma correria, e se você acha que conseguir desligar a mente dos problemas e das tarefas é muito difícil, e que isso está além do seu alcance, ou ainda que aumentar a sua produtividade é praticamente impossível para as pessoas comuns, eu vou contar para você que até o final desse nosso bate-papo, você vai poder descobrir e você pode até não acreditar, mas conseguir desligar a mente dos problemas e das tarefas e aumentar a sua produtividade, se sentir orgulhoso, orgulhosa dessa conquista, é mais simples do que você imagina. E se você tem dúvida, pois é, hoje, até o final dessa nossa conversa, eu vou demonstrar para vocês que qualquer pessoa comum, em apenas um dia, pode apresentar uma melhora muito, muito, muito significativa, muito expressiva em relação à ansiedade, ao estresse, que podem estar acumulados até durante anos. E eu sei que o seu tempo é muito curto e eu respeito muito isso, mas se você tem sonhado em conseguir desligar a sua mente dos problemas e das tarefas, provavelmente você vai ficar muito interessado no que eu vou te mostrar. Então, eu vou pedir para você ficar comigo nos próximos minutos, pois eu vou te mostrar como você pode conseguir isso, né? Conseguir desligar a sua mente dos problemas, das tarefas e aumentar a sua produtividade. E de quebra ainda você vai se sentir mais leve e tranquilo e vai poder aproveitar melhor o seu tempo livre com as pessoas que você ama. E tudo isso sem ter que deixar de fazer as suas coisas, sem ter que ter resolvido todos os problemas, né? Para poder se sentir assim. E o que eu vou te contar hoje pode literalmente transformar a sua vida. E por isso, eu só peço que você se comprometa com você mesmo e que desligue o seu celular, pare de checar os seus e-mails e saia do Facebook, das redes sociais e se sente confortavelmente, né? E preste atenção no que eu vou contar, ok? E você deve ter ouvido falar sobre vários métodos em que você precisa mudar várias coisas na sua vida para poder melhorar isso. Você tem que trabalhar menos, você precisa fazer exercício físico, você tem que ter mais lazer, você tem que meditar 1 hora por dia e que você tem que resolver tudo para poder desligar os problemas da sua cabeça, né? Só assim que você vai melhorar. E se eu não soubesse isso que eu vou te contar, eu também ia achar isso, que poder desligar assim era impossível. Aliás, assim, eu vou contar para vocês que lá atrás eu também achava isso, gente, que só era possível desligar a mente dos problemas se todos eles tivessem sido resolvidos. E o que eu estou falando não é que você vai ficar alienado, mas que você vai ter mais equilíbrio e que vai sobrar mais energia para quando você realmente precisa, para quando você realmente, para aquilo que você realmente quer, tá? Para quando você realmente quer focar em alguma coisa, isso vai mudar muito a tua vida e vai impactar principalmente no aumento da sua produtividade, seja no seu trabalho, seja no seu estudo, seja onde você quiser. Então fica comigo que você vai entender. Eu queria contar um pouquinho quem que é a Mônica, né? Então, talvez você tenha me conhecido pela internet, talvez você já me conheça de longa data, mas enfim. Eu sou treinadora, eu dou formações de coaching, de programação neurolinguística, de hipnose ericksoniana, dou workshops, programas de inteligência emocional, de liderança, enfim.
Além disso, eu atuo como terapeuta, eu tenho especializações em trauma, eu tenho livro publicado, enfim, essa é a parte que todo mundo conhece. Talvez você não saiba, né? É que eu fui da área de tecnologia, de TI, né? Durante muitos anos eu trabalhei nessa área, na verdade durante mais de 25 anos no mundo corporativo. Eu fui gestora nessa área e eu vivia muito a correria e a pressão do dia a dia dessa área. E muitos anos atrás eu comecei uma mudança que ela começou por buscar ferramentas para melhorar a minha liderança. Afinal de contas, assim, quando você tem uma área de TI com mais de 100 pessoas, 95% dos seus problemas não são tecnologia. 95% dos seus problemas são pessoas. Então, eu comecei buscando ferramentas nessa área para melhorar a minha gestão. Só que de um curso eu acabei em outro, quando eu vi eu tinha feito mais de 50 cursos, já estava trabalhando nessa área, trabalhava de dia no corporativo, de noite eu atendia, de final de semana eu dava curso, até que chegou um momento em que eu resolvi mudar de carreira. E honestamente, gente, eu achei que quando eu fosse mudar de carreira, eu ia ficar menos ansiosa, porque eu era bem agitada. Eu achei que eu ia ficar menos ansiosa, que eu ia ficar mais tranquila, né? Só que não, porque o que aconteceu? Eu tinha muita atividade, eu montei um espaço, né? Eu tenho uma clínica ali na Vila Mariana, onde é o meu consultório, onde outras pessoas também atendem. Eu que faço toda a minha parte de marketing, eu sou empresária, então assim, eu tenho muitas atividades que eu faço durante o dia, né, dia, noite, e às vezes final de semana, enfim, eu trabalho muito, tem muita coisa que eu faço, que eu atuo, e então assim, nesse movimento, a minha ansiedade ela não diminuiu tanto assim. Só que aí, o que aconteceu? Quando eu fui estudar traumas, eu descobri algumas coisas sobre a fisiologia nossa, de como funciona isso dentro do nosso corpo, e eu acabei descobrindo que, aí sim, eu acabei descobrindo e mudando, aquilo transformou minha vida, né? Então eu passei por esse processo de transformação, e a partir dali eu comecei a desenvolver um método, juntando todas essas ferramentas, né? Muitas dessas ferramentas, elas foram se casando, eu fui casando elas, e algumas coisas eu fui criando junto com essas ferramentas, e que hoje eu atuo trabalhando com isso, e eu ajudo as pessoas a processarem isso dentro do organismo delas, a processarem essas emoções e a terem uma vida muito diferente, né? E diferente do que eu sempre ouvi sobre ansiedade, de que era preciso ter que mudar toda a minha vida para conseguir desligar minha mente dos meus problemas, e eu descobri que isso era uma grande mentira, e que era possível sim ser mais produtiva, me sentir mais leve, mas não como as pessoas divulgam por aí, que eu tenho que parar com tudo para poder isso acontecer, muito pelo contrário, né? Você pode conseguir processar suas emoções de uma forma muito consistente e já tem um ganho enorme nos seus resultados. E às vezes as pessoas, inclusive as pessoas que passam comigo em consultório, às vezes elas perguntam assim, mas Mônica, isso aí parece uma bruxaria, né? Eu brinco, eu coloquei esse slide aqui para brincar um pouquinho sobre isso, porque não é nenhuma bruxaria, né? Na verdade, tem muito estudo científico e eu me baseio muito em técnicas que elas são com um forte embasamento e comprovação científica. Eu até listei aí um pouco de alguns institutos aos quais eu estou afiliada, né? O Somatic Experience, que é de trauma, é um instituto americano, o HeartMath também é um instituto americano, e que também trabalha com a parte de estresse pós-traumático também, a Escola Baiana de Medicina, onde eu faço a minha pós-graduação em psicotrauma, eu sou membro ativo da Associação Brasileira de Traumas, então tudo isso acontecendo ali junto. Queria perguntar para vocês, quem aí tem essa questão, né, e que tem essa sensação de não conseguir desligar a sua mente dos seus problemas?
E essa sensação que as pessoas têm, né, eu coloco essas imagens porque é muito comum, as pessoas têm essa sensação, que é uma sensação de ansiedade, mas na verdade é uma sensação, às vezes, de a cabeça ela não desliga, às vezes a pessoa se sente presa, às vezes ela tem dificuldade para dormir, ela fica muito, como se estivesse assim, esperando algo para acontecer, mas na verdade não tem algo específico para acontecer, ou ela começa a ter muita raiva, explodir muito. Tudo isso são sensações que as pessoas têm por conta do acúmulo de estresse e da ansiedade, né? Com o tempo, o que vai acontecendo, se isso não é trabalhado, se isso não é tratado, não é processado dentro do corpo da pessoa, o que elas não trabalham isso dentro delas, essa sensação de acumular da ansiedade, com o tempo que vai acontecendo é que acumula isso e vai gerando uma falta de energia. Então a pessoa vai começando a se sentir com peso, ou ela parece que não tem força para fazer as coisas, ou ela sente um aperto no peito, ou ela sente dores no corpo, dores nessa região, ou dores, ou até desenvolve alguns problemas, pode desenvolver pressão alta, ela pode desenvolver um problema cardíaco, ela pode desenvolver várias coisas por conta de estar com isso tudo acumulado no corpo dela, tá? E aí, assim, a minha pergunta para vocês, será que vocês sabem o que está por trás desses sintomas? Será que vocês sabem o que está por trás desses sintomas, né, de não conseguir, de ficar nessa ansiedade, da cabeça não estar desligando? A maioria das pessoas não sabe o que está por trás, tá? Então, eu vou contar para vocês. O que está por trás são os traumas, né? E aí as pessoas, quando eu digo isso, muitas pessoas dizem assim, mas eu não tenho trauma, eu não passei por nada traumático, né? E a maioria das pessoas não sabem quais são as situações que podem gerar trauma. Será que você sabe que situações podem gerar traumas? A maioria das pessoas não sabe. Tá, vou mostrar para vocês uma pequena lista do que pode gerar trauma. Então, só para contar um pouquinho, os traumas eles podem começar ainda dentro do útero da mãe, né? Você pode ter o que a gente chama de traumas intrauterinos, né? A mãe passa por uma situação que, de repente, uma situação de ter sido abandonada, uma briga, um luto, ou passam, antigamente as pessoas diziam, né? Passa um nervoso, uma coisa assim. Tudo isso pode gerar um trauma para o bebê, porque ele ainda não tem todo o sistema aqui para trabalhar isso adequadamente. Eu vou explicar um pouquinho mais, vocês vão entender. Mas isso também pode acontecer no parto. O parto, imagina o seguinte, a criança está lá, dentro de um líquido super quentinho, gostoso, agradável, um lugar bem confortável. De repente ela é tirada, é um lugar mais frio, ela é esticada, às vezes colocam alguma coisa no olho, né? Pinta uma coisa no olho. É muita gente falando, luz forte, tudo isso pode gerar um trauma, né? Ter sido desamparado, passar por bullying. Gente, às vezes bullying gera alguns traumas, com as consequências muito fortes, às vezes até, dependendo do caso, até mais significativas do que outros traumas que as pessoas acham mais importantes, né? Mas passar por humilhação, ter sido abandonado, e abandono não quer dizer necessariamente que a pessoa, o pai ou a mãe foi embora, isso também. Mas às vezes o abandono pode acontecer dentro do lar mesmo, então tem o pai e a mãe, mas não dão importância, não estão ali junto, olhando de verdade para aquela criança, isso pode gerar um trauma. Ter sido negligenciado, presenciar muitas brigas ou passar por brigas que foram muito impactantes. Lutos podem gerar trauma, o casamento, né? Toda a parte de tanto o evento do casamento quanto o casamento em si pode gerar um trauma, né? O evento, porque tem todo o estresse da cerimônia, da festa, dependendo da pessoa, pode gerar um trauma, isso. O divórcio pode gerar um trauma, um fim de um relacionamento pode gerar um trauma. Quedas, então, assim, a pessoa caiu de uma árvore quando era criança, isso pode gerar um trauma. Acidente, cirurgia, terremoto, então tem muita coisa, né?
ser preterido, então aquela situação que a mãe gostava mais do irmão ou da irmã, né, ou mesmo que não gostasse, gente, é a sensação que a pessoa tem, tá? Não necessariamente o trauma ele é gerado porque aquilo realmente acontecia, mas por conta da sensação que a pessoa tem sobre aquilo. E isso é que pode gerar o trauma. Não ser ouvido, né, uma doença grave, um acidente de carro, uma demissão pode gerar um trauma, enfim, tem muitas situações aqui que podem gerar trauma. Uma coisa que as pessoas muitas vezes não sabem é que, eu falei agora, o que situações geram, mas você sabe como que eles são gerados? A maioria das pessoas não sabe. Eu não sabia antes de me aprofundar em estudos de trauma, antes de fazer as minhas formações em trauma, eu não sabia como é que os traumas eram gerados. Então, vou contar um pouquinho para você como é que eles são gerados, tá? E aí, para isso, eu vou pedir para você usar um pouquinho a sua imaginação. Pensa o seguinte, imagina que agora entrou um tigre na sua casa. O que você vai fazer se entrar um tigre agora na sua casa? Bom, eu imagino que você vai sair correndo, né? Ou que você, né, vai buscar a rota de fuga. Então, assim, na verdade, quando a gente, pensando assim, lá nos nossos antepassados, né, os nossos antepassados que viviam nas florestas, o que acontecia? Se eu estou ali na floresta e vem um bicho que gera um perigo para mim, né, que eu corro um risco de vida ali, o que eu preciso fazer? Ou eu corro, ou eu luto. Essas são as primeiras formas de defesa que nós temos. Então a gente vai lutar, né, vou lutar lá, vou brigar com o bicho para poder sobreviver. Ou eu vou correr. Então o nosso corpo, biologicamente falando, ele é preparado para isso, para a gente ou lutar ou correr, né? E como é que funciona isso dentro do nosso corpo? Dentro do nosso sistema nervoso, o nosso corpo, ele gera uma quantidade de energia para a gente poder ou lutar ou correr. E essa quantidade de energia, ela é uma sobrecarga de energia para a gente poder dar conta disso, né? Para a gente ter uns superpoderes. Uma professora minha dizia isso, o nosso corpo gera superpoderes, né? Por isso que, às vezes, talvez você já tenha ouvido algumas histórias de mãe que foi lá e abriu a boca do crocodilo, ou uma mãe que levantou o carro na hora que a criança estava correndo um risco, enfim. Isso acontece por conta dessa sobrecarga de energia que o sistema gera para a gente poder dar conta, ou de lutar ou de correr. Isso funciona assim, o nosso sistema nervoso simpático é ele que vai ativar essa carga de energia e vai fazer com que isso suba e depois vai entrar em ação uma outra parte do nosso sistema nervoso, que é o sistema nervoso parasimpático. Ele vai fazer isso descer. Tá? Então, o simpático faz subir e o parasimpático faz descer essa sobrecarga de energia, né? Então, assim, essa sobrecarga também pode ter descido porque eu usei isso, ou lutando ou correndo, ou porque o corpo entendeu que aquilo acabou e aí entra em ação o parasimpático que vai fazer isso descer. Esse é o ciclo normal nosso de defesa. Então, entra em perigo, gera uma sobrecarga, aí ou eu uso, gasto essa energia, essa sobrecarga desce, ou o meu sistema entende que aquilo acabou, e aí aquilo acaba. Tá. Esse seria o normal, esse seria o ideal. O problema está no fato de que, na verdade, em muitos casos, ou quando aquilo aconteceu muito cedo na nossa vida, a gente era bebê ou até 7 anos de idade, ou porque aquilo foi muito impactante, aconteceu, foi uma carga, uma sobrecarga muito grande, o sistema não deu conta de fazer esse movimento da descida, ele não processou isso, ou porque foi muito rápido, muito inesperado, eu não vi de onde veio aquilo, então ele também não teve condições de terminar de processar isso, ele não terminou esse processamento, né? E isso vai ficando acumulado dentro do corpo daquela pessoa. Então, cada vez que a gente passa, pensa o seguinte, a gente passou, talvez tenha passado, né, alguns de nós, alguma situação dentro da barriga da mãe ainda. Então, isso gerou uma sobrecarga, eu até brinco, né, como se eu estivesse colocando um pouquinho d'água, colocou lá um pouquinho d'água no corpo, né, aí gerou essa sobrecarga.
Depois passou pelo parto, mais um pouquinho nesse copo encheu. Aí depois passou por uma situação de bullying na escola, aí encheu mais um pouquinho dessa carga. Aí passou por um evento traumatizante na adolescência, depois passou por uma demissão que foi muito traumática, ou um estágio vestibular, ou, enfim, cada situação, pressão de projeto, pressão no trabalho, trânsito todo dia, tudo isso vai acumulando no sistema nervoso. Então, com o passar do tempo, esse sistema vai ficando com toda essa sobrecarga. Por isso que às vezes não adianta só dizer para a pessoa, não acontece. Eu ouço muito isso no consultório, as pessoas dizendo assim, mesmo na hora que eu estou lá no meu horário de lazer, estou em casa, cheguei em casa, estou com a minha família, eu deveria ficar tranquila, a minha cabeça não consegue desligar, a minha mente não consegue desligar. Por quê? Porque está com muita sobrecarga, o sistema está entendendo que aquilo ainda está atuando, que o perigo ainda está ali. Então, ele deixa mantida essa sobrecarga. Por quê? Porque não terminou de processar essa situação, ok? E por que não funciona dizer, né? Porque isso atua em áreas diferentes do nosso cérebro, tá? Então, assim, quando a gente passa por essas situações de perigo, quem está atuando é o nosso cérebro reptiliano, que é essa parte verde aqui que está nessa imagem, tá? E quando essa vermelha é o nosso cérebro límbico, e essa azulzinha aqui é o nosso neocórtex, né? Então, assim, quando a gente pensa racionalmente sobre uma coisa, é essa região do cérebro aqui que está atuando. Só que quando a gente passa pela sobrecarga, é essa região verde aqui que está atuando, tá? Então, assim, o cérebro reptiliano, que é esse menorzinho ali, é o mais... o que está mais no meio aí dessa imagem que você está vendo, ele é que atua nessas sobrecargas. E o azul é a nossa mente racional. Por isso que só dizer assim, agora vou parar de pensar nisso, eu quero parar de pensar naquilo, por isso que só dizer isso não funciona, né? Você precisa entrar em contato com essa outra região do seu cérebro, que é o cérebro límbico. O cérebro reptiliano, tá? Por isso que aquela outra parte não vai adiantar. Então, não adianta mexer ali, tá? E, bom, mas assim, né, tô contando essas sobrecargas todas que vão acontecendo em cada uma das situações que você talvez tenha passado na sua vida, né? E qual que é a boa notícia disso? A boa notícia é que dá para sair dessa situação, isso pode mudar, então você pode parar, né? Isso pode ser transformado, isso pode ser processado, aquele processamento que eu falei que foi interrompido, ele pode ser concluído e você pode entrar em uma outra situação. E como é que eu faço isso, Mônica? Você deve estar se perguntando. Como é que eu faço para mudar isso? O que eu preciso fazer para mudar? É através do processamento dessas emoções no seu corpo e no seu inconsciente. Bom, aí as pessoas perguntam, quando eu falo isso, normalmente as pessoas perguntam assim, corpo, inconsciente, mas não é a mente, né? Bom, então eu vou perguntar uma coisa para você. Se você dirige, ou se você dirige, vou pegar esse exemplo, né? Se você dirige, você deve ter passado já por uma situação assim, né? Quando você começou a dirigir, você provavelmente prestava muita atenção em cada um dos movimentos. Então, você prestava atenção. Vou engatar a primeira, tenho que olhar no retrovisor, tenho que dar a seta. Você pensava em tenho que pisar na embreagem, engatar. Sabe assim, cada movimento era pensado. Agora, depois de algum tempo, muito provavelmente, se você dirige já há mais de um ano, hoje você já não pensa mais para engatar a primeira, engatar a segunda, para olhar no retrovisor, às vezes não pensa nem o caminho, não é? Então, isso acontece por quê? Porque o nosso cérebro, ele atua como? Depois que algo aconteceu, repetidamente, ou dependendo daquilo que aconteceu, nesse momento em que você estava ali prestando atenção, estava muito consciente. Hoje, quando você dirige
e vai para algum lugar sem nem prestar atenção, isso já caiu no seu inconsciente. Tá? É assim que o cérebro nosso atua. Então, assim, isso não acontece só com o dirigir. Né? Então, se você escreve, né? Então, eu acredito que escrevo. Quando a gente estava aprendendo a escrever, pensava lá, 3 perninhas no N. Eu tenho que cortar o T. Hoje, será que você pensa para cortar um T? Você não pensa, você simplesmente faz. Está lá no seu inconsciente. E isso o nosso cérebro faz com tudo que a gente faz, que a gente aprendeu. A nossa forma de agir e reagir. Normalmente ela está ali no inconsciente. É muito... tudo vai acontecendo, andar, reagir a situações, a forma como a gente trabalha, enfim, tem muita coisa que está atuando ali nessa região que é no inconsciente, ok? E o nosso corpo? Então, quando eu faço essa palestra ao vivo, eu peço para as pessoas, para elas se levantarem. Você pode fazer isso se você quiser, mas se você quiser se levantar e prestar atenção, como é que você fica? Se você se levantar e abaixar a sua cabeça lá no pé, né, estando em pé, com a sua cabeça lá no pé, será que você vai se sentir muito bem? Agora, se você ficar em pé e abrir os seus braços, percebe qual que é a sensação que você tem no corpo. Essa sensação, ela vai ficando bem diferente conforme a gente movimenta o nosso corpo, não é? Então, e como eu já te expliquei também, que isso atua dentro do nosso corpo, acho que já deu para entender que quando a gente mexe no corpo, a gente mexe também como a gente se sente. A gente mexe também na nossa mente, ok? Como é que você pode ajudar o seu corpo a processar essas emoções, né? Como eu contei aqui no começo, é possível processar essas emoções através de acessos ao seu inconsciente e ao seu corpo. E é isso que eu estou aqui, né, contando para você, né? Essa técnica que eu desenvolvi, a gente ajuda a processar essas emoções. E eu queria perguntar para você, eu gostaria de perguntar, você que está aí me assistindo, que está aí, que daqui a pouco eu vou conseguir olhar lá suas mensagens, você gostaria de aprender a processar suas emoções, conseguir desligar a sua mente dos seus problemas, das tarefas, começando de uma maneira rápida e gastando pouco? Imagina como é que vai ser a sua vida se você puder, finalmente, conseguir desligar a sua mente dos seus problemas e das tarefas para ter uma alta produtividade, quem sabe, de repente, conquistar até um cargo novo, subir na carreira, ou algo que você sempre sonhou. Imagina isso. Já imaginou? Bom, esse é o poder da verdadeira transformação que o processamento emocional te oferece. Eu uso isso no meu consultório, como eu já falei, e ultimamente tem acontecido de muitas pessoas que têm me procurado, até por conta de alguns vídeos que eu tenho feito, e que não têm disponibilidade para fazer um processo, né? Seja um processo individual pela distância, seja às vezes, né, pela distância física ou pelo tempo, enfim. E aí eu criei um workshop usando essa técnica, né, a técnica do processamento emocional, que eu desenvolvi. Um dia onde as pessoas vão poder passar por um processo bem intenso de transformação e também vão aprender técnicas que ela vai poder usar, vai poder levar para o resto da vida, né? Vai ser um dia inteiro onde vão ser dinâmicas, suaves, agradáveis e divertidas. E você vai poder passar por um processo de transformação, uma transformação muito profunda, e também vai aprender essas técnicas para usar no seu dia a dia. Como é que vai ser esse dia, né? Você vai passar por isso um dia inteiro, você vai aprender essas técnicas, vai ser lá no meu espaço, na Vila Mariana, aqui em São Paulo. Eu não sei se você é de outra cidade, depois você me conta aí. Um dia inteiro, tá? E você deve estar se perguntando assim, né? O que eu ganho com isso, né? O que eu realmente ganho? Então, primeiro, é que você vai diminuir a sua ansiedade, eu garanto. Bom, já o segundo motivo é crucial, né? Você vai aprender técnicas que você vai levar para o resto da sua vida. O terceiro motivo, que é o meu preferido, você vai se sentir mais leve e vai ficar mais feliz, vai poder fluir mais na vida. Vai aprender a prevenir alguns tipos de sobrecarga, né? Alguns tipos de trauma. E o quarto motivo,
que é um grande diferencial para os seus resultados, você vai ter mais energia e, consequentemente, vai ter mais produtividade, vai poder aproveitar melhor os momentos com as pessoas que você ama. E a essa altura, você deve estar se perguntando, quanto custa isso, amor? Então, se você me acompanhou até aqui, deve estar curioso para saber o preço desse treinamento, correto? E um treinamento como esse pode chegar a custar facilmente uns 3 mil reais. Existem treinamentos semelhantes a esse que chegam a custar 5 mil reais. Só as formações que eu fiz, os treinamentos, os workshops que eu fiz para chegar até essa solução, gente, eu acho que dá para comprar um apartamento. Aliás, uma vez eu fiz essa conta, né? Melhor nem pensar muito. Dava para comprar um apartamento. E isso sem contar o tempo, né, que eu dediquei. Né? O meu tempo para desenvolver tudo isso sozinha, os anos de experiência, esforço em busca de simplificar as coisas, né? Mas eu vou adiantar para vocês que o workshop Processando a Ansiedade não vai custar nem perto disso. E eu já vou mostrar por quê para você. Mas antes eu preciso te perguntar o seguinte: você gostaria de conseguir desligar a sua mente dos problemas e das tarefas para te ajudar a aumentar, ter mais produtividade ou para se sentir melhor? Você gostaria de fazer isso de uma forma simples e descomplicada? Seria justo dizer que aprender a aumentar a sua produtividade traria inúmeros benefícios para a sua vida, certo? Então você precisa garantir uma das vagas disponíveis para o workshop Processando a Ansiedade, porque são só 15 vagas disponíveis. E depois eu não sei quando que eu vou fazer outra turma, eu não sei nem se eu vou fazer de novo esse ano, tá? E falando em preço, como o meu intuito é levar o processamento emocional para cada vez mais pessoas, eu resolvi precificar esse workshop de uma maneira muito acessível e decidi que o preço será somente 12 vezes de R$ 46,70, tá? Então, eu posso garantir por tudo que ele contém, pela transformação que você vai poder passar na sua vida, que sem dúvida nenhuma esse valor é muito baixo, tá? Nesse momento que você precisa pensar, avaliar, é o seguinte: quanto tempo ou dinheiro você já não gasta hoje por não conseguir desligar a mente dos problemas e das tarefas, e por isso impactar na sua vida e na sua produtividade, e sem contar o que você deixa de aproveitar, por estar com tanta coisa, tanta sobrecarga acumulada por anos no seu sistema nervoso, e não saber fazer, né? Não saber como efetuar esse processamento emocional adequadamente, né? Agora imagine quanto tempo e dinheiro você vai economizar ao passar pelo processo do workshop Processando a Ansiedade, para a sua mente estar mais tranquila e focada. Além disso, você não vai ter que mudar toda a sua vida, nem vai ter que tomar nenhum remédio, no máximo água, tá? Aliás, deixa eu tomar um pouquinho de água. Você não vai ter que tomar nenhum remédio que teria que fazer, né, se fosse da maneira tradicional, né? Gente, é menos de um jantar por mês, né? Não sair fora para jantar. Só que ao contrário de coisas que não vão te ajudar a se sentir melhor, tudo bem, o jantar pode te ajudar a se sentir melhor, mas não vai resolver o teu problema, né? Isso é algo que vai mudar completamente, né? Na forma como você se sente. Então, se mudar como você se sente não é uma prioridade para você, né? Para você é mais importante, né? Sair para jantar no cinema todos os finais de semana, infelizmente aí eu não posso te ajudar. Agora, se mudar como você se sente é uma prioridade, e você está disposto a abrir mão de algumas pequenas coisas para investir no seu futuro, na sua vida, aí é muito simples, gente. Já imaginou? Então, assim, tá claro que o workshop Processando a Ansiedade se trata de um ótimo investimento para você, né? Na verdade, um investimento na sua vida. Né? E, honestamente, eu acho que 12 de R$ 46,70 é um ótimo preço para um treinamento como esse, né? Agora, para não ter dúvida com relação à aquisição, eu também vou dar um bônus. Esse bônus, ele é um bônus de exercício que você vai receber. Ao adquirir ele agora, você vai ganhar esse bônus. Você vai receber nesse bônus, assim, durante 21 dias, pelo seu celular, você vai receber exercícios para você fazer que vão ajudar você ainda mais a você manter o seu estado de equilíbrio, a você processar suas emoções. Serão exercícios bem práticos, bem simples e bem rápidos para você fazer. E para que você tenha certeza de que terá um resultado e que não vai jogar o seu dinheiro fora, se você passar o dia inteiro no workshop Processando a Ansiedade,
fazendo todas as atividades, fazendo as atividades que são propostas, e chegar no final do dia, sentir que não valeu a pena, que você continua do mesmo jeito, que não valeu para você, então eu devolvo 100% do seu dinheiro e cada centavo do que você investiu. Gente, eu faço isso porque eu confio muito. Eu chamo isso de risco zero para você. Eu faço isso porque eu confio muito nesse processo. Eu confio muito no meu trabalho e eu tenho certeza do resultado. E eu quero ter apenas clientes, pessoas comigo que realmente estão satisfeitas com os resultados. E eu vou fazer isso rápido, sem complicação, sem letrinha miúda, simples assim, ok? Então, gente, a hora é agora. São apenas 15 vagas. E imagine a sua transformação após concluir esse workshop de processamento da sua ansiedade. Você vai ter que lidar apenas com o lado bom, de ter mais disposição para as tarefas, de se sentir mais feliz e melhor consigo mesmo. E assim você vai se surpreender como você vai aumentar a sua produtividade. Se você está realmente decidido a conseguir desligar a mente dos problemas e das tarefas, e, gente, isso vai acabar aumentando a sua produtividade, e você vai se sentir muito mais leve. Isso, olha, eu tenho certeza que você vai se sentir muito mais leve no final do workshop e vai se sentir muito mais tranquilo. Então, clica no link que eu estou te passando aqui e faça a sua inscrição agora mesmo, para garantir uma das vagas para você nesse workshop de processando a ansiedade. Tá? Daqui a pouquinho eu vou passar o link para você vai poder fazer isso. Se você ainda está indeciso, você deve ter percebido o seguinte, que principalmente depois que eu dou essa garantia para você, né, de risco zero, que é uma garantia muito forte, gente, porque o risco, na verdade, acaba sendo só meu. Além disso, o pagamento, né, que você faz é protegido porque eu uso o Eduz, que é não sei se vocês já conhecem, mas o Eduz é um software de pagamento que ele garante, na verdade, essa segurança da sua transação, tá? Aliás, não sei se você percebeu, mas o risco é todo meu, né? E sim, você pode até adquirir o treinamento, passar, testar, usar, passar o dia todo lá comigo e ainda assim pedir o reembolso se achar que não teve resultado. Mas eu prefiro acreditar que isso não vai acontecer, porque eu confio muito no meu trabalho e eu sei que ele vai te ajudar como nenhuma outra forma, né? Bom, e depois que eu comprar, Mônica, o que acontece? O que acontece aqui depois que eu comprar? Bom, você vai, primeiro para comprar, né? Você vai clicar no botão, vai clicar no link que eu vou te mandar, vai se inscrever, você vai ser direcionado para um primeiro passo, onde você vai ter que inserir os seus dados pessoais, como nome, telefone, e-mail, e depois disso você vai para o segundo passo, onde você vai inserir aí sim os seus dados de cartão, boleto, enfim. Assim que o pagamento for confirmado, você vai receber um e-mail com uma mensagem minha de boas-vindas, e aí é só isso, né? Aí pronto, você vai lá aproveitar o workshop, você vai lá passar o dia inteiro, das 9 às 18. Olha, gente, quem já passou por esses processos comigo, né? Eu não lembro aqui se dessa lista que está aqui já passaram por esses processos comigo, das 9 às 18 parece que passa assim voando, é muito rápido. Né? Às vezes as pessoas ficam, né? E aí você vai lá, vai passar pelo workshop e vai aproveitar o dia todo, né? Bom, e o que você escolhe, né, gente? A essa altura você já deve ter percebido que tudo que eu falei é muito poderoso e que realmente funciona, senão não dava nem essa garantia, né? E aí eu pergunto para você, o que você escolhe? Daqui a um ano você vai chegar em algum lugar. Agora, a grande questão é aonde é que você vai chegar. Se você quer chegar em um lugar diferente e ter resultados diferentes, então você precisa fazer algo diferente. Porque se você continuar fazendo tudo do mesmo jeito que você fez até agora, sua vida vai continuar mesmo. E essa sensação ainda pode piorar com o tempo, tá, gente? Isso que eu falei da sobrecarga pode ir piorando com o tempo. Então você deve escolher se você vai mudar de vida ou se vai continuar fazendo as mesmas coisas de sempre. A escolha é sua e a hora é agora. Então, eu vou passar agora o link para vocês. Deixa eu parar aqui o compartilhamento e eu vou abrir para as dúvidas.